Hello, everybody. This is Antonio. Hello again. I am now in the second resilience talk in this Resilience Tips channel. We started 1 week ago with José Soares that talked us about the football world in the pandemic. So today I'm delighted to present you Micheline Nunes Batista, Professor Micheline from Brazil, and he's a specialist in the subject of suicide. Now I'm going to talk in português. Professor Micheline, agora em português, nossa língua. Muito obrigado por ter aceito este convite. É uma honra poder contar com o seu contributo neste canal. Ok, o prazer é todo meu, Tony. Muito obrigado, Micheline. Permita-me apresentar para a nossa audiência um pouco do seu percurso. Portanto, Micheline Nunes Batista é doutorada em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Laboratório de Avaliação Psicológica em Saúde Mental, LAPSAM 3, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP, membro do Grupo de Trabalho de Família da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, o LAPSI, membro da Rede Mundial de Suicidólogos. Em 2004 publicou um best-seller intitulado Suicídio e Depressão. Micheline, eu começava por perguntar, a discussão à volta do tema do suicídio é sempre muito delicada, não é? Nós sabemos e penso que concorda comigo. E não pode vir carregada de julgamento, também concordará comigo, mas de compreensão e tentativa de melhoramento da vida das pessoas e de contornar este problema. Provavelmente voltou à ordem do dia com os riscos para a saúde mental que a Covid-19 nos colocou. Antes desta pandemia, 400 mil pessoas suicidavam-se em cada 6 meses. Nos primeiros 6 meses de Covid, morreram 200 mil por esta doença. Isto é, morreram em 6 meses, portanto, o dobro das pessoas por suicídio, não é? Queria perguntar-lhe, acha que é esta uma pandemia oculta? Como é que consegue explicá-la? Bom, em primeiro lugar, a pandemia em si, né, o que nós chamamos, né, de termo pandemia, o termo técnico pandemia, ele geralmente está associado a um patógeno, né? Ele geralmente está associado a uma questão médica, né, de um vírus, um patógeno em si, né? Então, não seria muito adequado pela questão técnica, né, chamar o suicídio de uma pandemia. Mas sim, se fôssemos fazer uma relação, né, entre o número de pessoas que morrem, né, pelo suicídio e o número de pessoas que morreram pelo Covid, poderemos imaginar, né, ou pelo menos fazer uma associação de que o suicídio ele é um fenômeno bastante comum, bastante prevalente na população, né? Então, a cada 40 segundos, aproximadamente, uma pessoa tira a própria vida. Temos aproximadamente 3 mil mortos por dia, né? De 2.500 a 3 mil mortos por dia no mundo, né, de suicídio. Então, realmente, é um fenômeno bastante prevalente, é um dos fenômenos mais comuns em termos de violência, né? E ele afeta a quase todas as idades, né? Até mesmo a crianças, né? A crianças a partir de 10 anos de idade, já há relatos, né, de suicídio. E atualmente ele vem também pegando uma faixa etária que está bem próxima da terceira idade, né? Os idosos principalmente, né? Então, nós temos esse fenômeno que ele é bastante comum, mas ele não é novo, né? Geralmente, uma pandemia, ela está carregada de um fenômeno que, de repente, explode, né? Que tem uma frequência muito alta, de repente, e que se espalha rapidamente pelo mundo, né? Exato. O fenômeno de suicídio, ele não é atual, quer dizer, o suicídio existe desde quando o homem existe, né? Desde quando nós conhecemos a história do homem, né? Não temos muitos dados, por exemplo, do homem primitivo,
né, relacionado ao suicídio, mas Sim. desde quando a história começa a ser relatada, nós já temos aí informações a respeito do suicídio na própria Bíblia, né? O rei Claro. Saul, por exemplo, né, ele se suicida, e Hércules, né, na Grécia, né, na filosofia, Ok. ou seja, nós temos aí várias histórias a respeito do suicídio em si. Então, ele é um fenômeno que já vem ocorrendo há muito tempo e que, em alguns momentos, né, a gente observa um crescimento maior ou menor em algumas regiões e a diminuição em outras regiões, né? Nas últimas décadas, a gente vem observando que em países que desenvolveram, de alguma forma, programas, né, para controle de suicídio, este fenômeno ele tende a diminuir, não se extinguir, né? É impossível, é difícil, é Ajuda a quase mitigar o fenómeno, não é? Ok. sim, é quase inimaginável a gente pensar que em um determinado momento não vamos ter mais esse fenômeno. Esse fenômeno, ele é um fenômeno humano, né? Então, nós temos algumas formas de reduzir, né, a frequência, a prevalência, que podem ser bastante efetivas, né? Mas o que a gente observa é que, por exemplo, pelo menos na última década, né, esse fenômeno ele tem alguma variação, mas ele está girando, né, em torno aí de quase 1 milhão de pessoas por ano, né, Uhum. em termos globais. Então, Lembrando que, parece-lhe que esta pandemia veio despoltar ainda mais? Quer dizer, os ah, números estão à vista, mas de facto tem aqui um trigger, não é? Para poder aumentar, não é? sim, é interessante, Antônio, porque, na verdade, quando a gente pensa em fenômenos sociais, né, de grande monta, Sim. a gente acaba gerando, muitas vezes, fatores de risco que são importantes para o aumento do fenômeno do suicídio. Ok. Isso aconteceu durante a SARS, isso aconteceu durante a N1H1, isso aconteceu na AIDS, né? Ou seja, Ok. todos esses Uhum. fenômenos, todas essas consideradas pandemias, elas vieram associadas de um aumento também do número de suicídios, né? Só para a gente ter uma ideia, é claro que o suicídio ele é altamente complexo, né? Ele é um fenômeno que envolve aspectos biológicos, aspectos psicológicos e aspectos sociais. Mas vamos pegar somente um dos aspectos que parece estar bastante associado ao aumento dos casos de suicídio, que é, por exemplo, o desemprego, né? Uhum. Então, hoje em dia, alguns estudos, até mesmo estudos atuais, estudos de 2020, né, que já saíram a respeito do Covid e da associação do Covid e do suicídio, mostram alguns cálculos que são bastante temerosos, no sentido de que a cada aumento de 1% no desemprego da população, tende-se a aumentar 1% também os casos de suicídio, né? E Então, consegue isolar esse fator, ou seja, a causa é o desemprego, consegue isolar esse. sim, hoje em dia, né, é possível fazer pelo menos modelos matemáticos, Ok, né, que prevêem. Não dá para a gente falar que isso é certeza, né, mas os ok. modelos matemáticos eles estão prevendo Estão a mais ou prever isso. menos essa Uhum. relação, né? Então isso significa, e isto é um dos fatores, né? Nós temos aí outros diversos fatores que estão Mas então as causas do suicídio é multifatorial, não é? altamente Pois. multifatorial, né? Hoje em dia ainda nós não temos, por exemplo, não conseguimos ainda com toda a ciência, o desenvolvimento da ciência, ter um algoritmo, né? Um algoritmo capaz Um algoritmo, de ainda não existe um prever. algoritmo, pois. Não Ok. existe, não existe. Mas, por exemplo, se formos pensar que a Covid ela já está influenciando de maneira bastante severa o desemprego no mundo, então, com certeza, né, nós Claro, vamos pois. ter aí uma alteração para mais do número de suicídios, né? Ok. Uhum.
Só como Então, exemplo, Antônio, sim, sim, diga. na quebra da Bolsa de 1929, né, mais ou menos houve nos Estados Unidos, principalmente, né, houve um desemprego em torno de 25 a 28%. Sim. E está se imaginando que durante o Covid, talvez, até também pelas previsões, o número de desempregados seja até maior, Até em maior, termos de pois. porcentagem. Sim. Pois, estou a Então, perceber, claro, é muito interessante. Claro, sempre o desemprego sempre foi concordo completamente consigo, sempre foi um fator de risco para várias situações, desde depressão, ansiedade, problemas familiares, não é? Claro, suicídio. Eu agora passava aqui um bocadinho também para a perspectiva mais o suicídio e empresas. Com certeza conhecerá o caso do tribunal que condenou no ano passado o ex-diretor e outros executivos da empresa francesa France Telecom por assédio moral no julgamento inédito que ocorreu uma década após uma onda de 35 suicídios entre 2008 e 2009, altura em que a empresa atravessava um processo de reestruturação que incluía o corte de 22 mil empregos. A empresa foi condenada a pagar uma multa de 75 mil euros, o valor máximo nesses casos. Além disso, os réus também devem pagar em conjunto mais de 3 milhões de euros por danos causados às partes civis, que na maioria são ex-funcionários e parentes das vítimas. Que impacto pode ter o suicídio numa empresa e como lidar com isso? Parece-me que é um tema, não sei se é assim tão falado, mas que tem um grande impacto, não é? E ainda por cima, tendo em conta, vou ao encontro do que falou, que é o desemprego como grande fator de risco para o suicídio. De facto, aqui a parte do emprego é muito importante e, de facto, pergunto-lhe, não é? Que impacto é que pode ter numa empresa, em primeiro lugar no ecossistema, e depois como é que a empresa, se nos estiverem a ouvir, e tem alguns que eu sei, líderes empresariais a ouvirem-nos, que conselhos daria para lidar com isso? ok. Bom, em primeiro lugar, o suicídio ele causa um impacto muito grande, independente do local onde ele acontece, né? Então, ele pode acontecer dentro de uma família. Geralmente as pessoas estão envolvidas, né, com as famílias, têm contato com as famílias. Ele pode acontecer dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. Ele pode acontecer dentro de uma empresa, né, fisicamente acontecer dentro de uma empresa, ou um funcionário se sentir pressionado e vir a cometer o suicídio em outro local físico, né? Mesmo assim, esse suicídio pode estar mais relacionado a questões de organizacionais, né? A questão da pressão da empresa e assim por diante, né? Exato. Geralmente, os estudos demonstram que pelo menos, né, 5 a 10 pessoas são completamente influenciados, né, pelo suicídio de alguém, De né? alguém, ok. De alguém, principalmente quando existe um contato afetivo, né? Você conhece a pessoa, você tem amizade, você convive com aquela pessoa e assim por diante, né? Então, em primeiro lugar, um suicídio ele acaba gerando, né, uma onda, né, vamos dizer assim, de contaminação, já que estamos falando de pandemia, Sim, mas sim, entre contaminação, aspas. sem dúvida. Sim, uma onda de contaminação bastante grande, né? E isso vai afetar, então, aquelas pessoas da empresa, aquelas pessoas que convivem, os funcionários, né? As pessoas mais diretas e indiretas, né? Isso acaba gerando, então, consequências afetivas e cognitivas. As pessoas, inclusive, o suicídio ele vai gerar um fenômeno que é aquela repetição do pensamento, né, a respeito da ocasião, do que aconteceu. Então a pessoa muitas vezes ela está trabalhando e ela está invadida por pensamentos relacionados ao suicídio de um colega, né, em termos de pensar o que está acontecendo. Então isso afeta completamente o trabalho das pessoas, né, e afeta completamente também a cultura organizacional, né? Algumas empresas um pouco mais, vamos dizer assim, sensíveis às questões de saúde mental,
já desenvolvem há muito tempo, né, programas que estão Programas. relacionados à melhoria da saúde mental dos funcionários, né? Uhum, uhum. Isto não acontece em todos os países, né? E mesmo dentro de um país, as empresas são completamente diferentes, né? Então, muitas vezes, serviços mais básicos dentro de uma empresa, serviços de saúde mental mais básicos de uma empresa, podem auxiliar muito, né, os funcionários a Funcionários. lidarem com os problemas, né? Desde exercícios físicos, que parece que não estão associados à questão da saúde, mas sim são importantes, Sem né? dúvida. Muitas vezes, a importância, por exemplo, de parar, de ter um tempo para você poder espairecer, para você em um tempo realmente instituído pela organização, né? Pois, Até programas, por exemplo, de alcoolismo, de coping, né, de estratégias de enfrentamento problemas. Aham. de problemas em grupo, né, em discussão, em até oferecimento de psicoterapia, né, dentro de planos de saúde, ou até mesmo oferecimento de programas específicos dentro dos recursos humanos das empresas para poderem lidar com problemas associados não só à empresa, mas também a problemas de família que acabam tendo consequência no funcionário, com o funcionário na empresa, né? Exatamente, Maquili. Eu, por acaso, faz-me lembrar que agora, já há alguns tempos, criou-se o Chief Happiness Officer e agora até quer-se criar mais o Chief Wellbeing Officer, não é? Ou seja, toda esta questão, não é? À volta do bem-estar do trabalhador, porque ele não é uma... Eu acabei de escrever agora um artigo eu também trabalho nos recursos humanos no média, porque de facto as pessoas não são máquinas, não é? Como está a dizer e bem, e de facto este fator de ajudar na recuperação também, no fim, também vai ajudar não só a pessoa, mas também a produtividade, não é? Sim. E tem um outro detalhe, Antônio, que eu acho que também é muito importante. É óbvio que a cultura organizacional, que as empresas, elas afetam realmente e de sobremaneira as pessoas, né? Então, muitas vezes, um programa de demissão em massa pode gerar consequências bastante Missão, severas. exatamente. No entanto, é importante também nós lembrarmos, né, que no caso do suicídio, nós temos que pensar que não existe causa e efeito direto, né? Então, temos também que avaliar e temos também que começar a raciocinar no seguinte sentido: nós, enquanto seres humanos, também não podemos colocar todas as fichas, né, na vida laboral, na vida organizacional. Quer dizer, a vida Exato. organizacional, ela é fundamental para as pessoas viverem, né? Mas nós não podemos deixar de viver a nossa vida só para viver o trabalho. Nem mais, Maquilinho, concordo É, perfeitamente. porque muitas vezes as pessoas só sabem viver o trabalho, É né? quase a Então sua identidade, não é? justo, elas não se cuidam, né? Em outras esferas, então acabam não tendo prazer com a família, não tem tempo, né? Acabam não se dando tempo, né? Por exemplo, para os amigos, para as relações Sem sociais, dúvida. para a família, um hobby, né? Coisas que também dão prazer fora da empresa. Então, quando você tem também algumas pessoas que realmente só vivem para o trabalho, né? Quando você tira o trabalho, quando essa pessoa é despedida, por exemplo, né? Ela perde o chão completamente, porque ela não tem outras fontes de apoio, outras fontes de prazer, né? Nem mais. E, e hoje em dia, Antônio, eu acho que nós também temos que ter consciência de que as empresas, elas também, principalmente, elas geram um lucro, né? E as mudanças globalizadas, elas vão fazer com que hajam, né, muitas vezes, cortes de pessoas e mudanças e acúmulo de cargo e assim por diante. Então, também nós não podemos deixar de pensar, né, que nós devemos também ter treinamentos, focar também em outras habilidades para que você, caso perca o emprego,
você tem a chance de recolocação em outros lugares. Nem mais, nem mais. Agora, fala-se muito no reskilling, não sei se é isso falar, mas é o reskilling, não é? Acaba por ser o skill, o reskilling e o upskilling, não é? Que se fala muito agora. Ou seja, eu tenho aqueles skills, mas não só, como tudo é muito rápido, não é? Neste mundo, vai ter que ser atualizado, como para outras skills, não é? Desenvolver a pessoa no seu todo, não é? Concordo perfeitamente. E aquele pensamento à antiga do especialista que só sabe uma coisa, isso está em desuso, não é? Porque não é o mundo de hoje, sem dúvida. Excelente. E interessante, Antônio, porque quanto mais você, por exemplo, tem essas habilidades, por exemplo, a habilidade de se relacionar com outras pessoas, vamos supor, né? Sim. Mais você acaba tendo networking, mais você acaba tendo, por exemplo, outras pessoas, outros conhecidos e mostrando o seu potencial e que em casos, por exemplo, de uma demissão, você consegue pedir ajuda para os outros, você consegue, às vezes, uma recolocação mais fácil também, além de outras skills, né? Além de outras habilidades que a pessoa deve ir atrás para se desenvolver. Excelente, Macalin, concordo perfeitamente, exatamente. E penso que é um grande insight para as pessoas que nos ouvem e também não só a comunidade empresarial, mas em geral, não é? É de facto muito importante assinalá-lo. Em terceiro lugar, também gostaria de saber um bocadinho se podia apresentar alguns casos específicos de pessoas que conseguiram ultrapassar uma situação de ideação suicida, algum casos que tenha? Sim, nenhum caso específico, né? Mas, por exemplo, eu atendia pessoas, eu fui clínico durante 12 anos e atendia especificamente pessoas com depressão e tentativa de suicídio, né? Aqui em uma das universidades tínhamos um ambulatório também, no qual atendíamos esse tipo de pessoa, né? E assim, existem várias possibilidades, né? Existem vários exemplos de casos em que pessoas, de repente, começaram a ter uma ideação suicida ou até tiveram uma tentativa de suicídio e a partir, por exemplo, de uma psicoterapia, né, específica, conseguiram, de alguma maneira, não mais, né, ter a ideação suicida ou não mais ter outras tentativas de suicídio. Agora, a questão do suicídio ela é um pouco complexa, porque ainda não se sabe exatamente, né, se o suicídio, dentro da psicologia, nós chamamos se ele é um traço ou se ele é um estado, né? Deixa eu explicar Ok, rapidamente essa sim, diferença, né? força. O estado é quando uma pessoa ela tem aquela situação, mas aquela situação ela é momentânea. Ela é uma série, aconteceram uma série de estressores, né, Ok. que Uhum. mudam a forma da pessoa pensar naquele momento, durante aquele período, É né? um género de triggers ou não? De causas? Sim, Ok. sim. E quando a gente pensa em traço, nós estamos falando agora sim de uma característica de personalidade um pouco Da mais pessoa, ok. definitiva, né? Uhum. Então, hoje em dia, nós ainda não sabemos se o suicídio ele é um traço, ou seja, se ele faz parte da personalidade, né? Uma tendência suicida, se faz parte da personalidade das pessoas, ou se realmente são situações, né, ocasionais que Ok. juntam, né, que são esses Mas triggers. está a supor, a ver se eu compreendo bem, Macalin, desculpe. Quando diz traço, é algo que pode ser genético? Que também pode ser genético, que Ok, também pode ser, ok. né? Também, ok. Uhum. Mas Muito assim, bem. ainda não se Não se sabe. sabe bem. Uhum. Então, se realmente a questão da tendência suicida, ela nasceria já com a pessoa, né? E aí, em determinados momentos, os triggers ativariam isso um pouco Uhum. mais, né? Ou se realmente é uma situação que, de alguma forma, ela é pontual e em alguns Pontual. Mas, momentos oh, vai. Maquili, não há pessoas que são depressivas endemicamente? Não. Ou não? Isso, isso. Isto sim, por exemplo, a depressão, ela já é considerada, né? Já existem vários estudos que consideram a depressão, ou pelo menos uma personalidade depressiva, né, Ok. como traço.
E sabemos que o suicídio, né, ele está bastante associado à depressão, né? Então, Ok. nós temos aí muitas pessoas com depressão que acabam tendo um comportamento suicida bastante proeminente. Mas, independente disso, né, voltando à tua pergunta, podemos ter, por exemplo, pessoas que em algum momento tiveram vários eventos estressantes, né, Pois. e não sabem lidar com aqueles eventos, né, de forma adequada, o que nós chamamos hoje em dia de coping, né, ou estratégias de coping, né? Coping Ou por exemplo, pedir ajuda? uma das estratégias Várias. Várias. pode ser pedir ajuda, né? A outra é pensar de forma diferente no mesmo problema, né? O Quer mesmo dizer, problema, claro. se nós imaginarmos que o problema pode ser um celular, né? Às vezes a pessoa olha só a tela do celular, então ela só vê Pois há um outras que pedaço vêm, pois, da várias situação, ela não perspectivas. consegue ver aqui, ela não consegue ver nos cantos e assim por E diante, depois há né? várias metodologias, não é? Mudar a questão das crenças, não é? Ou crença Sim, comportamental, pois vários, não é? sim. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela começa a pensar diferente, né, em formas de resolver o problema, isso com a ajuda que pode ser geralmente de um psicoterapeuta, né? Eu falo de psicoterapia porque eu acredito bastante em algumas linhas teóricas dentro da psicologia e que realmente são confirmadas por estudos em termos de efetividade. Então, essa pessoa ela pode realmente começar a ver o mundo de forma diferente e aí, quando ela consegue ver os problemas de maneira diferente, já agora com maior possibilidade de solução, então ela começa a sair dessa crise e muitas vezes os fatores que dispararam os eventos estressores também vão mudando no decorrer do tempo. Uhum. Então ela pode ter tido um evento, uma tentativa de suicídio, né? Porque naquele momento ela não conseguia lidar com a situação e nunca mais passar pela cabeça da pessoa, por exemplo, tentar um suicídio de novo, né? Isto pode ser um caso, mas nós temos casos em que a pessoa tem aquele pensamento, né, de suicídio que é muito mais constante, independentemente dos triggers, né? Então, Pois, tem um pensamento constante, pois, pois. é, E o que é que. então, Para que eu tenho sempre esta questão, às vezes vendo casos que acontecem tudo pronto, é um tema interessante, não é? Que é, ou seja, o que é que leva uma pessoa que está assim, umas a pedir ajuda e outras não pedem ajuda? bom. Como Bom, é que isso. como falamos, né, Antônio, o suicídio ele é um fenômeno altamente complexo, né? Claro, Então, claro. por exemplo, nós temos algumas características de personalidade, né, que são fundamentais no desenvolvimento, por exemplo, de aspectos no sentido de você pedir auxílio ou de você ter um pouco mais de extroversão, né? Temos aí basicamente alguns traços de personalidade. Um deles é chamado de extroversão, por exemplo, que é esta capacidade que está associado também a esta capacidade de expressar, né? De falar o que você pensa, que é a mais assertividade, e também de estar um pouco mais aberto, por exemplo, a solicitar auxílio nos momentos mais difíceis, né? Então, Ah, ok. essa é uma das Uma características, por das. exemplo, Ok. que Uhum. pode ajudar as pessoas, né? Pode ajudar. Uma outra questão, por exemplo, é o quanto que você consegue criar laços afetivos com as pessoas, né? E aí, a partir desses laços afetivos, você acaba tendo maior suporte nos momentos difíceis, né? Claro. Porque E você aí, tem aí também a socialização também ajuda, não é? Ou seja, desde pequeno sermos ajudados a saber como criar laços, não é? E a sim. extroversão já é algo inato ou não? Não, Não, não pode-se também existem diversas fomentar, características. claro. Eu acho que existem diversas características que, claro, que possuem essa característica inata, Mas mas que pode-se você consegue fomentar. Uhum. desenvolver Excelente. durante o período de desenvolvimento, que são as habilidades socioemocionais hoje em dia, né, Antônio? Então, hoje em dia nós temos já escolas
altamente preparadas para desenvolver algumas habilidades socioemocionais nas pessoas, né, nas crianças, como, Sem por dúvida. exemplo, essa noção de auxílio, essa noção de comunidade, né, de você saber que você, de empatia, de você olhar o outro e perceber o sofrimento do outro e tentar conversar e ajudar o outro. Então, isso também pode ser desenvolvido desde criança. Muito bom, exatamente, Maquiavel. Isto são, penso eu, insights muito importantes também para lidar com esta situação. Em relação, já estamos a falar, já entramos neste tema, mas podia nomear, por exemplo, 3 fatores de proteção, ou seja, condicionalismos que ajudam a prevenir o suicídio. Já falou em vários, não é? Sim, eu acho que é Pedir muito ajuda, difícil. socialização, mas Eu fico pensando que existem, talvez, dezenas, né, de fatores protetivos, vamos dizer assim, né, relacionados ao suicídio ou a transtornos, né, como depressão e outros mais. uhum. Mas eu acredito que existem alguns deles, não sei se eu vou conseguir nomear somente 3, né, ou vou tentar Há pelo pensar menos 3, não é? Já é bom. sim, né? Estamos todos com muitas coisas, 3 já é super rico. Sim, Não eu conseguimos acho que lidar com tudo. assim, o suporte familiar, ele é um importantíssimo fator de proteção para as pessoas, Suporte né? Quer dizer, familiar. Uhum. o quanto que você consegue ter apoio da tua família nos momentos difíceis, né? E isto é algo que é criado, né? É cultivado desde criança. Né? Então, acho que a família ela ainda é importante, independente da constituição da família. Né? Nós temos famílias de todos os jeitos. Todos, Né? todos, exatamente. Muitas vezes E você não ver chama... isto como algo estigmatizante, não é? A doença mental é uma coisa que é uma coisa estranha. Não, é uma doença como outra qualquer, não é? Sim, sim. E somos Então, assim, frágeis, podemos estar expostos a qualquer tipo de situação adversa, não é? sim. E quando eu falo família, por exemplo, eu posso estar me referindo a um padrasto, a uma madrasta, né? Ou seja, Exatamente, alguém sim. que não tem uma relação biológica com você, mas Pode que tem também uma ser, relação de exatamente. afeto, Uhum. né? Alguém que te criou, por exemplo, né? Então, quando eu falo de suporte familiar, é justamente independente da estrutura tradicionalista da família, né? Alguém Então, que cuide, não é? Que cuide. justo, justo, né? Alguém que te acompanhou e que te acompanha no teu desenvolvimento. O suporte social, eu acho que é um segundo fator de proteção que eu também acho muito importante, tá? Que ele é um termo irmão do suporte familiar, né? O suporte social aí é aquilo, são pessoas que nós começamos a ter relações de afetividade, de proximidade, de auxílio, mas aí que não fazem necessariamente parte da família, que são os amigos. Os Né? amigos. Então, os amigos nos momentos mais difíceis, eles nos dão um suporte absurdamente importante também, como a família. Né? Então, em É momentos mais. de dificuldade, você ter alguém em quem confiar, ter alguém para dividir os problemas e para conversar, né? É algo extremamente importante em momentos de estresse. Né? Então, o suporte familiar, o suporte social, acho que seria um segundo construto. E aí eu imagino, né, que aí nós temos uma série de outros construtos psicológicos, né, ou conceitos psicológicos que são também importantes, né? Eu também destacaria a questão das estratégias de enfrentamento, como eu já falei, né, que são o que chamamos de coping, né, que são a forma com que as pessoas lidam com os problemas, né? Desde a maneira como você vê um problema, algumas pessoas, por exemplo, veem num problema pequeno algo gigante, e outras pessoas conseguem perceber num problema grande possibilidades de saída que outras pessoas nem imaginam, não conseguem nem lidar com saídas, né? com formas de você resolver aquele problema. Pois Né? a investigação diz que consultei um paper em que dizia que há pessoas naturalmente mais resilientes do que outras.
Mas que se pode fomentar, não é? Que se pode fomentar essa resiliência na vida. Eu acho que, inclusive, as estratégias de enfrentamento, elas estão altamente associadas a esse conceito chamado resiliência, né? Que é o quanto que você consegue, desde o começo, a lidar com o problema, a interpretar o problema de maneira diferente, né? Uhum. De você, por exemplo, pegar vou dar novamente o exemplo do celular. Eu não sou técnico, né? Nunca abri um celular na minha vida, mas eu posso olhar para esse celular e ele aconteceu uma pane nele, eu olhar para ele e falar assim, eu não faço ideia, não minha vida está acabada porque eu dependo desse celular, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, né? E outra pessoa pode olhar e falar assim, bom, esse celular ele é importante, mas ele quebrou e eu vou atrás de uma solução, eu vou atrás de um outro celular, eu vou pedir um celular emprestado, ou eu vou tentar viver uma semana sem o celular, eu vou, de alguma forma, utilizar, ao invés de um celular, agora, uma outra possibilidade, pedir um tablet emprestado. A minha vida não acabou por causa que um celular quebrou. E mesmo assim, em termos de um celular, eu posso pensar assim, eu vou tentar abrir para ver o que acontece se, de repente, tem algum fio solto. E uma outra pessoa pode falar assim, não, acabou, não tem mais o que Não tem fazer. exatamente Eu mais vou jogar fixa, fora esse celular. uma mentalidade mais de aberta a aprender e outra que é mais que bloqueia mais, não é? Pois, Justo. Que claro. são características, inclusive, de personalidade, né? Falamos abertura de experiência, que é uma das características importantes da personalidade, e também falamos da extroversão, que é Extroversão. também essa questão da Mas, comunicação. claro, o Maquilin é super interessante, porque eu vi, já não sei, foi um psicólogo, um professor de psicologia também nos Estados Unidos, ele dizia assim, eu se for introvertido, também convém, de vez em quando, relacionar-me com pessoas, se calhar posso-me até identificar mais com a introversão, mas se eu às vezes saio da zona de conforto e me relaciono com pessoas extrovertidas ou tento compreendê-las e tento também agir um pouco como elas, também abro as minhas possibilidades, não é? Como em relação às minhas estratégias e ferramentas de lidar com a adversidade, não é? É Sim, interessante, não é? né? Porque eu E ao acho que contrário assim, também, não é? Porque os extrovertidos também podem ser extrovertidos demais, mas também tentar não só relacionar-se com pessoas introvertidas, mas tentar também ter atitudes também introvertidas para alargar, como é que se diz? Alargar o espectro de capacidades, não é? sim, e é interessante, Antônio, porque isto que você fala, né, de vivermos na zona de conforto, ela geralmente não traz tantas aprendizagens assim, né? Nem Então, mais, nem mais. é Uhum. muito interessante que nós passemos, né, por problemas na nossa vida e porque a forma como a gente vai lidando com os problemas, né, também vai nos ensinando a ter estratégias para problemas novos, né, como se fosse uma inteligência artificial que a gente aprende conosco mesmo. Exato, ainda não tinha esse termo, mas de facto esse tal processo de abrir novos caminhos neuronais, né, da aprendizagem, não é? No fundo é Sim. evolutivo, não é? O ser humano, assim que aprende, erra, aprende, abre novos caminhos e consegue adaptar-se mais ao meio, não é? Sim, É e é incrível. interessante, Antônio, porque muitas vezes nós, enquanto pais, né, ou professores, nós podemos favorecer esse desenvolvimento de novas estratégias de enfrentamento, tanto na criança, quanto no estudante, por exemplo, quanto nas amizades, inclusive, né? Então, rapidamente falando, né, me lembro de uma ocasião em que minha, nós demos um brinquedo para minha filha e era aquele brinquedo de você pegar um quadrado, era uma casinha com espaços de figuras geométricas, né? Então, um círculo, um quadrado, um triângulo, e que a criança tem que tentar encaixar dentro dessas figuras para que essas figuras entrem na caixinha, né? Uma Sim, caixinha sim, vazada. sim. Então, num primeiro momento, demos esse brinquedo
e nós ensinamos, eu e minha esposa, né? Olha, este é um quadrado, o quadrado entra aqui neste lugar, né? Giramos até entrar e começamos a ensinar, né? Nossa filha, ela era pequena, A fazer e, isso. e aí demos o brinquedo na mão dela. E ela tentou encaixar, tentou encaixar o círculo no quadrado e não conseguiu e jogou o brinquedo, né? Assim, meio que não quero, não estou conseguindo, não Frustrou, quero mais frustrou. brincar, né? Pois. E aí você tem várias opções nesse momento, né? Você pode simplesmente brigar com a criança e falar: você não tem paciência, e o próprio pai e a mãe não tem paciência com a criança, né? Então está ensinando já a impaciência para ela a partir do comportamento. Mas você pode tentar retomar o problema, né, com a criança. Então pegar novamente o brinquedo, né? Ensinar novamente, tentar fazer com que a Sem dúvida. criança se acalme, né? E o Porque papel ela da está educação é essencial, não é? justamente. E aí quando você vai lidando desta forma, mais calma, né? E aí quando a criança, por exemplo, consegue, então, pega na mãozinha dela, né? Vai girando a pecinha até encaixar, ou seja, você vai moldando o comportamento dessa criança para ela resolver aquele problema, né? Você está ensinando ela formas e ensinando ela regulação emocional para resolver os problemas. Então, regulação emocional, eu diria que seria também uma dos principais fatores de proteção das pessoas, né? Que é o como você lida com as tuas emoções no dia a dia. Tem tudo a ver Claro, com a resolução de problema e com a resiliência. claro, claro, sem dúvida. É mais um fator que ajuda a educação, não é? A pessoa a ser mais resiliente, não é? De Justo. facto, essa parte. Mas quer dizer, sendo pai, sendo empreendedor, por exemplo, tendo até um desempregado que conseguiu sair dessa situação, uma pessoa que teve uma situação de luto, não é? Todas essas situações, eh, infertilidade, etc., nos ajudam, essas quedas nos ajudam a crescer e a aprender, não é? Sim, Incrível. sim. Maquili, incrível. Eu queria só perguntar-lhe, por último, eh, o, o- por último, queria perguntar-lhe, acha que quem se suicida não é resiliente? Olha, Antônio, eu diria que quando a gente fala sobre suicídio, né, nós não podemos ter uma visão única e fixa sobre o problema, né? As pessoas tiram a própria vida por diversos motivos, né? Então, não dá para a gente generalizar e dizer Claro. que, por exemplo, as pessoas que tiram a vida tiram porque não são resilientes, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que, assim, em muitos casos, isso pode ser uma verdade, né? Que as pessoas elas não conseguem lidar com as adversidades e aí um dos caminhos, uma das saídas, né, é tirar a própria vida. Mas deixa antes, rapidamente eu falar sobre uma questão que eu acho que é importante, né? O ser humano ele tem uma tendência de evitar a dor, de fugir da dor, né? Então, Ok. quando estamos com uma dor de cabeça, o que que a gente faz? A gente geralmente vai lá na caixinha de remédios, né? Pega um comprimido e toma, porque estar com dor é muito ruim, ficar com dor, com qualquer tipo de dor, é muito ruim, Claro, né? se E gostássemos de na, dor, éramos masoquistas, não é? justo. E na psicologia, nós podemos falar, né? Existe já vários estudos, né? De psychic, que é uma dor psicológica, né? Uma dor, um sofrimento, vamos dizer assim, né? Então, todo ser humano, ele tende a se esquivar, né? Ou a fugir de um sofrimento, né? Sim. Então, muitas pessoas, quando tentam o suicídio ou quando se suicidam, elas estão justamente fugindo de um sofrimento insuportável, né? Então, é uma característica humana você tender, né, a fugir desse sofrimento. Então, alguns casos, realmente, as pessoas, elas, por não ter estratégias de enfrentamento e resiliência, obviamente,
elas de repente podem tentar o suicídio ou tirar a própria vida, né? Mas vamos imaginar um caso específico, por exemplo, de alguém que está com uma doença terminal, né? Que não tem perspectiva nenhuma de melhora de vida e que vive com uma dor insuportável durante a maior parte do tempo que vive, né? A minha pergunta é, e eu não tenho uma resposta para isso, né? Mas eu deixo a pergunta aqui para que as pessoas pensem, né? Será que uma pessoa que tira a vida nesta condição, quer dizer, você não tem perspectiva alguma de melhora, você só vê a tua dor crescer e você não tem tratamento para lidar com essa questão, será que uma pessoa que tira a própria vida nessa situação é porque ela não tem resiliência? Pois, Veja, claro. não Tem que dá se para julgar. compreender a dor profunda e a falta, às vezes, de suporte que tanta gente tem e também a perda de discernimento que, por vezes, tem, não é? A depressão, não é? Há pessoas que não Sim. podemos julgar esse, esse ato porque, muitas vezes, há uma perda total de discernimento também, não é? Sim. Sim. É, de facto... Então, assim, eu acredito que a resiliência ela pode estar associada a uma parte importante dos suicídios, né? Dos suicídios de forma geral, Sim. mas eu imagino que cada caso é um caso, né? E então nós não podemos generalizar e falar, por exemplo, que todo caso de suicídio, né, está diretamente associado com falta de resiliência e assim por diante, ou Sim. qualquer outro construto psicológico, né, ou estratégia de enfrentamento, ou personalidade, ou aspectos biológicos e assim por diante, né? Então, assim, eu acho que a resiliência ela é um construto que está associado tanto a transtornos mentais quanto ao suicídio, mas não é a única coisa que explica, né, o que explicaria este ato ou este comportamento, né? Claro. Inclusive, em termos de pegando a questão da Covid, né? Às vezes, nós podemos pensar em ideação suicida, tentativa de suicídio, suicídio, e podemos pensar também em comportamento suicida, que é um termo um pouco menos falado, mas que está associado também ao quais dos nossos comportamentos que estão relacionados, por exemplo, a direto ou indiretamente a você tentar se expor mais a riscos, né? Então, por exemplo, se eu sei que comer muita gordura me faz mal e isso pode me dar um problema no coração, né, a longo prazo, por que eu continuo comendo gordura, Pois. né? E em termos do Covid, por exemplo, né? Por que algumas pessoas, mesmo sabendo que deveriam usar máscara, que deveriam fazer o isolamento social, que deveriam se cuidar, continuam tendo esse comportamento de risco, né? E aí a Pois. pergunta é: esse é um comportamento que tende ao suicídio? Porque você sabe que tendo uma série de atitudes, você aumenta a chance de adquirir, né, o vírus e, e de morrer, por Claro. exemplo, né? Um Então certo assim, conjunto de hábitos que justo, contribuem. justo, né? Então até que ponto que muitos de nós não têm já comportamentos suicidas, comportamentos que você sabe que, de alguma forma, aumentam a chance de você vir a morrer. Quer dizer, isso não seria também um autoextermínio, né? Sem Mas, dúvida. assim, micro autoextermínio, né? Então, o Covid também nos faz pensar o quanto que nós temos mais ou menos estes microcomportamentos que podem aumentar a chance Muito, de morte. muito interessante, Maquilinha, essa analogia que faz com o Covid. E com a máscara, por exemplo, com o uso da máscara, que é básico, não é? E eu diria que concordo inteiramente consigo que o que me parece que acontece? Quando eu me recuso a usar máscara ou a vacinar-me, por exemplo, que também é o mesmo tipo de exemplo, eu estou um Sim, bocadinho a isolar-me. Eu acabo por me estar a isolar da comunidade. Porque isto de usar a máscara não é só para nós. É uma questão da comunidade. E como ninguém é uma ilha, como se diz aquela frase tão importante, os nossos atos influenciam, os nossos atos são também com os outros.
e alguém, agora estou a pensar no que me está a dizer e a pensar, se calhar, de facto é isto, uma pessoa, eu digo, eu não quero usar máscara, eu estou-me a isolar, e isolar é um fator de risco para o suicídio, não é? E isso é uma maneira inconsciente de eu me isolar. Não, eu é que sei, eu agora, eu sou livre, não é? Esta coisa de eu sou livre. Calma, és livre, mas és responsável, e se alguém não usa, também influencia os outros, não é? Excelente. Vivemos Acho uma que é um comunidade, né? ponto excelente, que pode acabar por ser, concretiza esta ideia de, esta analogia entre nós isolarmos de uma forma para, como fator de risco para o suicídio e aqui neste caso da máscara, não é? Sim, Maquilinho, olha, isto justamente. dava para muito mais, este tema é super interessante, mas espero que tenham ficado aqui vários insights, e eu penso que ficaram vários para as pessoas e para as empresas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em trazer estas ideias para todos nós. E pronto, eu agora I thank you all for watching this program. I thank so much Professor Maquilin for these so ingenious and so important insights. So don't lose the next one. I hope you are well, be safe, and bye bye.